Shabbat Shalom a todos. É um privilégio para todos nós estarmos nesse Shabbat, para aprendermos todos nós juntos. Por certo, cada um de nós temos que aprender um com o outro, e isso o Senhor tem nos ensinado dia após dia, porque nós não vivemos só, nós vivemos coletivamente, né? E toda honra, toda glória seja dada ao Eterno por todos os benefícios que Ele tem feito a nós, individualmente como corpo. Essa paraxá, como o Léo já falou, Léo Benjamin já falou anteriormente, Toledot, ela se encontra em Gênesis 25, 19 a Gênesis 28, 9. Ela vem falar sobre a história de Isaac, de Esaú, de Jacó, mas não somente podemos retirar dessa porção a história em si. Nós podemos tirar desta porção, duas lições que na nossa vida é eficaz cotidianamente. E é nessa vertente que nós vamos trilhar nesse estudo hoje. Vamos abrir então em Gênesis 25, versículo 19, começando aí em 19 até o versículo 34. Diz assim: São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no seu ventre. E ela questionou ao Eterno: por que isso está acontecendo comigo? Ela questionou e foi perguntar ao Eterno. E o Eterno respondeu: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo já preparado, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Abro aspas aqui só para fazer um comentário. Nota-se que quando Rebeca questionou a Elohim o porquê que os filhos lutavam na sua barriga, ela ainda não tinha gerado, os filhos estavam lutando no seu ventre. E o Eterno respondeu: 2 povos há no seu ventre. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Observe que essa foi a resposta de Elohim. Mais à frente, quando eles foram gerados, Isaque tinha ali 60 anos, quando Rebeca deu à luz. E aí saiu primeiro Esaú, já pronto. Quando nós vemos aqui, os estudiosos dizem que ele nasceu já pronto, já todo cheio de pelo, né? Então eles falam que ele já nasceu pronto. E Esaú nasceu primeiro, e veio atrás dele Jacó. Então quem nasceu primeiro foi Esaú. Esaú era então o primogênito. Amém? Então vamos continuar. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá esse direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu.
assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Essa é a primeira porção dessa paraxá. Nós podemos ver aqui duas lições. A primeira é a resposta de Elohim para Rebeca, demonstrando a ela que tudo o que é feito segundo a vontade soberana de Elohim. Era isso que Elohim estava dizendo a Rebeca. Olha, não questione por que os filhos estão assim no seu ventre. Há no seu ventre duas nações. E um vai ser forte e o outro vai ser mais fraco. Mas o mais forte servirá ao mais fraco. Elohim já estava ali prevendo quem seria o escolhido dele para dar continuidade à aliança. Então, a primeira resposta que teve ali demonstrou a vontade de Elohim. Essa seria a minha vontade, disse Elohim para Rebeca. A segunda lição que nós podemos retirar dessa porção é o desprezo de Esaú pelas coisas espirituais. A primogenitura é algo físico? Mas também é algo que nos reporta a situação espiritual. Então, antes de adentrarmos no mérito dessa porção, antes de adentrarmos no clímax dessa porção, nós vamos então entender um pouco do que vem a ser este direito de primogenitura. Mas antes eu preciso trazer uma situação de que muitos cristãos têm distorcido, feito uma distorção em cima disso. Quando chamam o nosso patriarca de Jacó de enganador. Na verdade, Jacó não é enganador. Nunca foi enganador. Porque muitos falam assim, mas ele fez toda uma artimanha para tirar a primogenitura do irmão. Ele enganou o irmão com um prato de lentilha. Não. O verbo empregado aqui, lá em Gênesis 27, vamos abrir lá. Lá em Gênesis 27, 36, diz assim, disse 27, 36. Não é isso que eu falei? Então, disse Esaú, não se chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou? Visto que 2 vezes me enganou, tomou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Então, Esaú aponta aqui ao seu pai como se ele tivesse sido enganado por Jacó. E, na verdade, irmãos, não foi isso. Não foi isso que aconteceu. O verbo empregado aqui não é o verbo enganar. No original, não é o verbo enganar. É o verbo suplantar. E o que significa suplantar no dicionário? Vamos ver. Suplantar tem um significado, quer dizer, ser melhor, superar, prevalecer. Olha a diferença de ser melhor para enganador. Olha a diferença de superar para enganador. Há uma diferença muito grande. Então, quando nós ouvimos alguém falando do nosso patriarca Jacó que ele foi enganador, é porque falta entendimento do termo, do verbo aplicado nessa questão, nessa frase. Amém? Então, só para a gente poder entender isso daí. Mas o que vem a ser direito de primogenitura? Onde está isso? Onde está legitimado esse direito na Torá? Isso é o que nós vamos ver agora. Segundo os estudiosos, o primogênito, ou filho mais velho, gozava de certos privilégios em relação aos filhos mais novos. Dava-se isso de um modo especial entre os hebreus. Entre os hebreus isso era normal. O primogênito, a gente vê lá em Êxodo 22, 29, vocês podem abrir comigo, Êxodo 22, 29. O primogênito era consagrado ao Eterno. Então aqui a primeira característica primordial para o primogênito. Ele era consagrado, ele era separado para o Eterno. Então tá lá, 22, 29. Diz assim, não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Então essa era uma situação do primogênito, ser consagrado ao Eterno. Pertencia-lhe a excelência e a dignidade. Ele era o mais poderoso na família, né, dos irmãos. É ele que era tido como responsável
após a morte do patriarca. Então, tudo isso pesava sobre o primogênito. Quando morria, ele recebia a porção dobrada. Então, quer dizer, não era a mesma porção dos outros filhos, era uma porção dobrada. Isso, nós falamos em porção, não somente uma porção física, nós estamos falando também de uma porção espiritual, dobrada tanto fisicamente quanto espiritualmente. E nas famílias reais, no caso de Davi, por exemplo, nós podemos ver, quem descendia, quem assumia o trono do rei era o primogênito. Mas no caso de Davi não foi assim. Até hoje é assim, né? Quem assume o poder, quem assume a situação no reinado, né, o domínio no reinado, é o primogênito. Mas a primogenitura, então eu pergunto para os irmãos, a primogenitura é algo absoluto? Vocês estão entendendo? A primogenitura é absoluta ou não? Quem acha que não? Não. É absoluta ou não? Então nós vamos ver lá na palavra. Gênesis 49, 3. Gênesis 49, versículo 3. Nós vamos chegar lá, Jorge. Rúben, tu és o meu primogênito. Né? Jacó abençoando os filhos. Nessa bênção ele fala, Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, né? Minha virilidade, as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Turbulento como as águas, não serás o mais excelente, pois subistes ao leito de teu pai, subistes à minha cama e a contaminastes. Ele não foi o escolhido para dar continuidade. Quem foi? Judá. Então nota-se que aqui o primogênito não deu sequência. Porque lá diz o seguinte, lá em Isaías diz que de Judá não será afastado o cetro. Não foi isso? Eu não sei onde está esse versículo. Yosef. A continuidade foi em Yosef, mas da raiz de Judá é que deu... Isso, é isso que eu estou querendo dizer. Muito bem, Francisco. Então, nós verificamos também, no caso de Davi, Jorge, como você falou, quem era o substituto ao trono de Davi? Adonias. Não era ele? Ele não era o primogênito mais velho? E quem assumiu o trono? Salomão. Mas por quê? Porque Davi gostou mais de Salomão do que de Adonias? Por que então que o direito de primogenitura não é absoluto? Por que então que apesar de ser legitimado pela Torá, muitas vezes ele não é obedecido? Por Elohim. Obedecido não, é praticado. Ele é transtornado. Por que então? Pode falar, minha irmã. Dá o microfone para ela. Mas tem outros casos, como o de Adonias, né? Que também nós vamos observar aqui o porquê que isso tudo foi feito dessa forma. Por exemplo, Esaú e Jacó. Por quê que Deus escolheu a Jacó? É o coração inclinado a obedecer, é o coração inclinado a fazer a vontade do Pai. Amém. É o coração inclinado a amar acima de todas as coisas ao Eterno. Então por que Elohim chegou e falou assim, eu amei mais a Jacó do que a Esaú? Por conta da obediência. E por que no ventre ainda, antes deles nascerem, quando eles não podiam ter mostrado nenhuma conduta de obediência ou desobediência? A supremacia de Elohim. Antes mesmo, Elohim escolheu antes mesmo de nascer. Então mostra-se aqui que toda a lei de primogenitura, ela é transtornada pela vontade soberana de Elohim. Não é pela minha escolha. Davi foi eleito rei e ele não era o primogênito de Jessé. Ele era o mais novo.
Ele. Sim, sim. No caso de Esaú e Jacó, sim. Foi chamado no ventre. Então, para quê? Para que o louvor não fosse deles. Para que a minha conduta não fosse considerada. Ele foi escolhido porque ele é bonzinho. Não. A vontade soberana de Elohim é que nos mostra a direção, é que nos escolhe. É ele que nos escolhe. É ele que diz, você vai fazer isso. Então... Roberta, eu não estou entendendo. Então, você está falando que há, então, predestinação. Não. Mas nós vamos lá, tá? Nós vamos lá, calma, que nós vamos voltar lá. Apenas deixa eu acabar de falar aqui sobre esse fato de Esaú e Jacó. Nós vamos lá. Amém. Vocês já estão mais à frente do que eu aqui. Mas vamos lá. No caso do Messias, nós podemos ver ali um outro conceito de primogenitura. A primogenitura, no caso do Messias, ela não é apenas uma primogenitura humana, né? Apenas uma primogenitura humana. Nós vemos ali o único caso que nós visualizamos na Bíblia, em toda a Bíblia, é o caso do Messias, diferente de todos os outros primogênitos. Por quê? Porque ele é a imagem do Elohim invisível, primogênito de toda a criação. Por ele são todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Minha voz não é muito boa não, mas... Então, nós visualizamos aqui que a diferença essencial na primogenitura do Mashiach é a santidade que ele detinha. É a santidade que ele detinha. Nele estavam todos os atributos de Elohim. Nele estavam todos os atributos da Torá. Então, quando nós visualizamos ali, em Colossenses 1,15, esse cântico que nós acabamos de ler, que diz assim: o qual é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Esse é um direito de primogenitura que nenhum outro primogênito detém. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Então, esse é uma outra característica da primogenitura no caso do Messias. A Torá, lá em Deuteronômio 21, vamos lá comigo, para vocês não dormirem, que a minha palavra hoje é rápida. 21:15. Diz assim: se um homem tiver duas mulheres, presta atenção, tá, irmãos? Presta atenção. Se um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e a outra quem não ama, e ambas lhe derem filhos, o primogênito for o filho da desprezada, daquela que não é amada, no dia em que repartir os bens entre seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da amada. Então não é porque você ama ou porque você deixa de amar. O direito de primogenitura é para aquele que é o primeiro, ok? Isso está legitimado na Torá que foi dada a Moisés, ok? Vamos então continuar. Apesar desse direito estar legitimado na Torá, como nós já dissemos, Elohim transtorna muitas vezes esse direito. Mas para que finalidade? Que finalidade o Eterno transforma a norma que ele mesmo deu a Moisés? Com que finalidade? Com que finalidade? Alguém pode me dizer? Pela vida. Pela vida. Uma outra finalidade. Para que a sua vontade prevaleça. Amém. Mas a finalidade que eu estou querendo responder para vocês é o seguinte: havia uma aliança dada a Abraão. E essa aliança, ela tinha que permanecer pelas gerações futuras.
Porque dessa aliança viria o Messias, viria o Machia. Dessa aliança viria salvação para todas as famílias da terra. Então não há norma que seja absoluta perante Elohim. Não há. Nós não temos a Torá como algo matemático, onde 1 mais 1 são 2. Não é assim, meus irmãos. Quando Elohim vê a possibilidade da sua aliança ser rompida, quebrada, como foi, ele chama o Messias. Vai, meu filho amado, e põe ali, faz ali como é que eu ia falar? É aquela palavra que diz assim, reformula não, renova isso, obrigado Rita, renova a minha aliança, para que este povo viva, para que este povo tenha salvação, para que não só os judeus tenham a salvação, mas todos os povos da terra tenham a salvação. É isso que Elohim estava fazendo. Mais à frente, nós percebemos que Esaú vai e despreza o direito de primogenitura. Nós visualizamos ali claramente o desprezo. E a própria palavra diz, Esaú desprezou o direito de primogenitura. Irmãos, nós procedemos a cada instante igual a Esaú. Quantas vezes nós temos desprezado aquilo que é espiritual? Quantas vezes nós temos desprezado, e não temos visto muitas vezes que temos desprezado, mas nós temos desprezados. Mas no caso de Esaú foi o pecado de insensatez. A própria palavra diz, lá em Gênesis 25, vamos voltar lá, Gênesis 25, 34, diz assim, desprezou Esaú seu direito de primogenitura. O pecado de Esaú aqui foi um pecado de insensatez. Ele sabia que ele era o primogênito. Ele sabia que ele tinha a lei a favor dele. Mas ele desprezou todo aquele instituto espiritual. Ele desprezou. E assim temos nós caminhado. Muitas vezes desprezamos o sacrifício. Muitas vezes dizemos, mas que isso me servirá? Como Esaú falou, do que me servirá o direito de primogenitura? Estou quase perecendo. Estou quase morrendo. Me dá logo esse prato de lentilhas, que eu quero comer, eu quero me satisfazer. Eu quero me satisfazer. E nós temos aí desprezado coisas espirituais. E depois acontece algo conosco e nós perguntamos, por que isso ocorre comigo? Como Rebeca perguntou, por que isso está ocorrendo dentro do meu ventre? Porque nós não sabemos reconhecer, porque nós não sabemos dimensurar o que Elohim quer para nós. Mas nós não sabemos porque nós não temos afinidade suficiente com Elohim para sabermos. Você quer saber o que Elohim quer para você? Vá orar. Você quer saber o que Elohim quer para você? Vá estudar a palavra. Roberto, Amém. é interessante que aqui o versículo 27 de Gênesis 25 traça aqui as características dos dois jovens, Esaú e Jacó. Cresceram os meninos, diz o versículo 27. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, sossegado, habitava em tendas. Aqui nós temos as características dos dois irmãos, né? Um altamente com seu instinto natural, do homem natural, meu e seu. E o de Jacó mais sossegado. Então, quando Elohim se transtorna, ele muda a ordem natural por causa da vida. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, ele diz assim, a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Então, quando Elohim se transtorna, ele transtorna por quê? Porque Esaú, no entanto que mais tarde, ele busca arrependimento com lágrimas. Você vai provavelmente Eu vou citar chegar isso. lá, pastor. E ele não vai encontrar.
porque ele tentou prevalecer. Não que ele não tinha salvação, tem nada disso. Todas as pessoas têm o direito à salvação. É. Não é verdade? Não, Mas ele não luta. Só está me adiantando, pastor. Tá bom. Desculpa. Ele não luta com esse direito, com essa natureza carnal dele, né? É. Olha, quando Paulo nos fala lá em Hebreus 12, 16, vamos todos lá. Hebreus 12, 16. Paulo nos leva a considerar o caráter de Esaú deturpado. É isso que Paulo fala aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Diz assim: ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu-se o direito de primogenitura. Ó, o caráter deturpado. Tão pouco. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Embora com lágrimas tivesse buscado. Aí, irmãos, nós podemos ver o seguinte: o pecado de Esaú terminou em desespero para ele. Porque ele buscou diante do pai dele a bênção. Ele em momento nenhum se arrependeu pelo pecado. Ele em nenhum momento se arrependeu por ter desprezado o direito de primogenitura. Ele se arrependeu porque ele não ganhou a bênção. Por tão pouco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não se arrependeu do pecado. Ele se arrependeu porque não ganhou a bênção que era dele. Primogênito. Roberto, no hebraico, a palavra desprezar que você estava ensinando é besan. Significa dar pouco ou nenhum valor àquilo que você recebeu. Quando você nos ensinou que ali as pessoas falam que o Jacó enganou, e o termo ali não é enganar, é suplantar, quer dizer, é ser melhor. Isso quer dizer que Jacó foi melhor. Porque ele usou de sabedoria espiritual. Amém. E não conseguiu, foi aquilo que ele não conseguiu, ele desprezou aquilo que ele tinha. Porque Jacó deu ao direito de primogenitura o valor que ela tinha. E o Esaú não. Esaú rejeitou aquilo ali. Exatamente. É isso que acontece conosco. Quando nós deixamos de dar valor, nós damos mais valor às nossas necessidades emergenciais do que o valor emergencial que o Eterno tem colocado diante de nós. Aí nós nos colocamos assim, nós desprezamos, nós damos pouco valor ou nenhum valor àquilo que o Eterno tem nos chamado. Amém. Fala, já. Não, primogênito fisicamente. Mas prática, a bênção quando Jacó deu para ele antes de morrer, foi a Jacó. A bênção do primogênito foi a Jacó. É interessante que essa pergunta do Jorge, que o Jorge perguntou assim, na prática Esaú continuou sendo primogênito. Você vai ver que toda a vida de Jacó e Esaú, Jacó se considerou servo de Esaú. Fisicamente ele não recebeu essa superioridade. Depois até, né? Até porque ele não queria essa superioridade física naquele conceito. Uhum. Mas espiritualmente Jacó sim. Ele galgou o entendimento do que o Eterno queria fazer para a sua aliança. Né? Ele galgou esse entendimento. Agora, lá em 1 Crônicas 21, nós visualizamos ali 1 Crônicas 21. 21, 7. 7 a 10. No caso aqui, nós visualizamos o que ocorreu com Adonias e por que foi favorecido Salomão. Por que foi favorecido Salomão? Aí nós visualizamos aqui em 1 Crônicas 21, 7. Diz assim: esta ordem também desagradou a Elohim, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Elohim: gravemente pequei. Não é isso não. Acho que é 2 Crônicas. Perdão, irmãos. 2 Crônicas 21, isso. 2 Crônicas. Versículo 7. Deixa eu ver.
Não, não é isso não. Eu estou querendo aquele texto que fala de Adonias. Por que Adonias? Por que Elohim escolheu Salomão e não Adonias? Primeiro Reis. Eu anotei errado aqui, perdão, irmãos. Primeiro Reis. Salomão é ungido rei. A pretensão de Adonias está no capítulo 1. Primeiro, ele pretendeu ser rei. Por quê? Porque ele era o primogênito, né? Mas Elohim já tinha falado para Davi que não seria Adonias, que seria Salomão que iria construir a casa, porque Davi queria construir a casa ao Eterno. Mas Elohim disse para Davi, não, quem vai construir a casa para mim é o seu filho, que será chamado Salomão. É essa passagem que eu estou falando, entendeu? Então nós visualizamos aí... Oi? Não é esse não. Mas tudo bem, vamos continuar. Então nós visualizamos aí que a vontade de Elohim na escolha daqueles que ele coloca à frente. Aí, Léo, quando nós falamos assim, poxa, por que fulano está sendo levantado e eu não? Por quê? Eu queria estar tanto no lugar dele. Né? O ser humano pensa assim. Poxa, fulano está subindo a uma posição. Aquela posição ali, irmãos, é uma posição que é dada por Elohim. Por que Salomão foi escolhido e não Adonias? Porque Elohim quis assim. Diz a palavra que toda autoridade é dada por Elohim. Quando nós nos levantamos contra a autoridade, nós estamos nos levantando contra Elohim. Porque a autoridade emana dele. Então, muitas vezes nós perguntamos isso, mas, poxa, eu desprezo o sacrifício da manhã e da tarde, mas eu quero ocupar uma posição. É isso, nosso coração é assim. Olha, eu vou ensinar para as crianças porque eu quero depois assumir o púlpito. É isso. Mas nós não pagamos o preço. Nós não pagamos o preço. Essa é a verdade. Nós desprezamos o caráter espiritual das coisas que são de Elohim. Nós desprezamos. Eu não estou falando isso só para vocês, não. É para mim. Quando eu estava lendo isso daqui, eu me desmanchei. Porque eu sei o que eu tenho de errado. E eu sei o que eu tenho que corrigir na minha vida. Tá? Então, nós visualizamos isso e não estamos aí. O que isso vai... eu vou me satisfazer com as minhas lentilhas lá em casa. Não vou para o sacrifício. Esaú profanou. Está lá, ó. Quando quando está escrito lá em Hebreus, diz assim, ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú. Então Esaú foi o quê? Devasso e... Por quê? Porque vendeu por uma refeição o seu direito de primogenitura. E o que é profanar? O dicionário diz o seguinte, profanar, ação minha, do homem, ação, de retirar de algo seu caráter sagrado. Esaú tirou do direito de primogenitura o seu caráter sagrado. Eu retiro do sacrifício da manhã e da tarde o seu caráter sagrado. Eu retiro do estudo das paraxás, das paraxotes, o seu caráter sagrado. Eu retiro da liturgia do Shabat o seu caráter sagrado. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou profanando. É isso que é profanar. Mas, continuando, o Eterno transtorna as coisas pela sua vontade, pelo seu querer. Está escrito lá em Isaías 44, 24 a 25, você não precisa lá, não vou ler para vocês.
diz assim: assim diz o Eterno teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Eterno que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos profetas falsos e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás sábios e transforma o seu conhecimento em loucura. Em loucura. Quantas vezes nós temos visto, né, pastora? As coisas acontecerem que para os nossos olhos são loucura. Casarão foi uma dessa. Para os olhos de todos, foi uma loucura fisicamente. Loucura fisicamente. Né? Mas então, irmãos, lá em Romanos 9:10, Paulo vem tratar dessa questão mais profundamente. Versículo 10, começando no versículo 10, diz assim, Romanos 9, versículo 10. Diz assim: não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor, como nós já havíamos falado. Foi avisada antes da vontade de Elohim. Por isso que ela amou a Jacó. E o pai amou, Isaque amou Esaú. Mas como Elohim disse para ela: o menor servirá ao maior, ela amou a Jacó. Ela ali, nesse momento, ela fez aquele verbo que você ensinou. Ela Suplantou. a própria Jacó. Isso aí. Mas na hora da bênção, o pai deu e deu em conformidade. Em conformidade com ela. Quem estava no comando. Isso aí. Isso aí. Jorge, ama. Mas aqui, como ela tinha recebido de Elohim, o amor dela não era um amor físico, de fazer diferença entre Esaú e Jacó. Era um amor espiritual, porque ela sabia que dele viria a continuidade da vontade de Elohim. Era Irmãos, isso. não se trata de Menor. não se trata de uma preferência no sentido de dar privilégio a um e ao outro, não. Mas você vai ver que as nossas atitudes, elas vão ou colaborar ou prejudicar as nossas escolhas futuras e até a vontade do Eterno sobre nós. Eu vou entrar nisso agora. Você vai ver que Rebeca, ela toma uma atitude da promessa que tinha feito. Passaram-se aí 40 anos e ela lembrou daquela resposta que você comentou, que Elohim falou que o menor servirá ao maior, o mais velho. Isso né? aí. Então, ou seja, ela sabia que a bênção não poderia estar sobre Esaú, porque há 40 anos atrás o Eterno já tinha falado para ela. Já tinha falado com ela. E ela E lembrou. o procedimento de Esaú não era compatível com aquele que deveria de dar continuidade à descendência. Então, a Rebeca teve a sensibilidade espiritual que nesse momento Isaac não teve. Não por uma rebeldia, mas eu acho que o casal ele é uma só carne e um completa o outro para que todos possam andar como uma família. Ele concorda, ele não se rebela. Você passou sobre minha vontade? Não. Não há uma competição, há uma concordância entre os dois. Veja e a bem, família quando a mãe instruiu Jacó para ir lá se vestir de pele, tal, para ir lá pegar a bênção, artimanha utilizada aí, Jacó falou o quê para a mãe? Não, mãe, eu não posso fazer isso não, senão eu vou ser maldito. Ao invés de eu receber uma bênção, eu vou receber uma maldição. Aí ela insistiu e ele foi, não foi isso? Quando ele chegou lá, Jacó foi e abençoou. Isaac foi e abençoou Jacó, não foi isso? Então quando chegou Esaú, Jacó falou bem assim, não, Isaac falou bem assim, não, meu filho, eu já dei a bênção para o seu irmão. Não tenho como voltar atrás. Mas olha só, se ele tivesse considerado que foi enganado, ele teria. Porque ele foi enganado. Mas ele admitiu que aquela ali era a vontade de Elohim. Entendeu? Justamente. Mas o que eu estou aqui em Romanos, vamos continuar. Para a gente poder acabar. Quando Carlinhos recebeu o nome do Levi, Do Levi, não foi a Mona Lisa que estava gerando o Levi. Foi ele que recebeu. ele que recebeu. Ela concordou. E ela poderia concordou. ter dito, não, vai chamar Manuel. Isso. Tá ouvindo, né, Carlinhos? É o ar. Isso aí, é isso aí. A harmonia. É isso aí. Essa harmonia é salutar em qualquer casamento.
como está escrito, no versículo 13, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Elohim? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, irmãos, a pergunta que fica no ar. Se Elohim escolheu Jacó no ventre, demonstrando que não é a conduta do homem que faz ele decidir sobre a escolha, então há uma predestinação aí, né? Mas não, irmãos. Próprio apóstolo Paulo, ele indaga e ele ao mesmo tempo responde. Lá em 1 Tessalonicenses, porque a questão aqui é o seguinte, Paulo estava falando aos judeus, lá em Roma, ele estava falando aos judeus que a vontade soberana de Elohim, ela é inquestionável. Que diremos eu e você, nós homens? Mas porque assim, aí um judeu respondeu, então o que faremos nós? Se a vontade dele é soberana, somos meros bonecos. Mas Paulo não estava falando isso. Paulo estava dizendo assim, que há vasos para a honra e há vasos para a ira. Mas então, se a vontade de Elohim é soberana, se ele criou vasos para a honra e vasos para a ira, então eu não posso mudar isso daí. Não. Não, podemos sim. Por que eu vou dizer para vocês que podemos? Lá no versículo 22 e 23 de Romanos, espera aí, eu falei Tessalonicenses, né? Mas pode manter Tessalonicenses aí que nós vamos para Tessalonicenses. Volta em Romanos. No versículo 22 e 23, nós vamos entender melhor, porque nós vamos visualizar que Paulo aqui estava aplicando dois verbos gregos, totalmente diferentes um do outro. Vamos observar isso. Versículo 22. Que direis se Elohim... 9, 22. E que direis se Elohim, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para... O termo utilizado aqui é katermismena, termo hebraico. Eu não sei falar hebraico, termo grego. Não sei falar grego não, tá, meus irmãos? O verbo utilizado aqui foi katertismena, que significa adequar, preparar aquele homem ali para a ira de Elohim. Olha só. Vocês vão me entender. O termo é diferente. No versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória que dantes preparou, os quais somos nós e a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dos gentios. Aqui o termo, o verbo grego utilizado foi proetoimassen. Proetoimassen. O da ira foi katertismena. E o da misericórdia foi proetomassen, que significa antecipação. Ou seja, Elohim te predestinou para ser vaso de honra, de misericórdia. E adapta o homem para receber a ira de Elohim, quando ele está em desobediência. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, lá em Colossenses, em 1 Tessalonicenses 5,9, Paulo responde mais precisamente isso. 1 Tessalonicenses diz assim, pois Elohim nos destinou, Tessalonicenses 5,9. Pois Elohim não nos destinou para a ira, mas para... por meio de Yeshua HaMashiach. Então nós visualizamos aqui que eu e você somos predestinados, somos antecipadamente, antes de sermos gerados, para sermos vasos de misericórdia, de honra.
É isso que Elohim está falando. Agora, o termo grego utilizado por Paulo para se referir aos vasos de ira quer dizer que quando o homem desobedece a Elohim, quando o homem desobedece, quando o homem profana aquilo que é santo, ele faz a ira de Elohim. Não precisa. Ele vai estar preparado para receber a ira de Elohim. É isso que ele está falando. Roberto, eu entendi esse contexto. Eu sempre tive dúvida sobre... Mas eu que fui criado dentro da presbiteriana, mas graças ao Eterno, o Eterno me libertou desse conceito. E eu pude entender quando eu visualizei isso dentro do contexto judaico, bíblico. Quando os judeus ensinam sobre Esaú e Jacó, os judeus ensinam que Esaú, já no ventre da sua mãe, ele já tinha uma inclinação à desobediência. O seu coração já era inclinado. A gente vê isso com algumas crianças. Outras são mais quietas, outras são mais tendenciosas à desobediência, a se revoltar contra os pais, outros são mais mansas. Mas mesmo aquelas que, mesmo de dentro do ventre da sua mãe, não teve a capacidade ainda de entender o certo e o errado, e está inclinado à desobediência, o Elohim deu capacidade a essa criança a vencer a isso que ela é inclinada. É isso que a Paraxá está ensinando, é isso que Paulo está falando. Que Elohim estabeleceu aquela criança, Esaú, para essa inclinação, e se ele continuar nessa inclinação, a predestinação para ele já está estabelecida, que é a ira, que é a morte. Mas se ele suplantar, se ele vencer com obediência, suplantar aquilo que ele está inclinado, que nós somos capazes de vencer isso através da palavra, através do nosso Mashiach, retornando para o nosso Criador, essa predestinação ela será desfeita, e nós seremos predestinados a salvação. Então não é uma predestinação no contexto que você vai ser estabelecido dessa forma, não adianta você lutar. É isso que eu estou falando. O apóstolo Paulo está falando que está empregando dois verbos que são diferentes. Senão ninguém, se você é gerado no ventre da sua mãe para ser vaso de ira, você não tem salvação. Entendeu? Então o termo aqui utilizado por Paulo diz justamente isso. São dois termos distintos. Então quando profanamos, quando retiramos o caráter espiritual, santo, sagrado, das coisas que pertencem a Elohim, nós estamos sendo preparados. É isso que Paulo está falando. Nós estamos sendo adaptados, porque não é essa a nossa concepção, natureza. Amém, Léo. Não é essa a nossa natureza original. A nossa natureza original é de santidade. Como Adão. Adão foi gerado à imagem e semelhança de Elohim, com santidade, com pureza. No entanto, o que aconteceu? Ele depois foi adaptado a receber a ira. Qual foi a ira? Expulsão do paraíso. Então, houve uma consequência. Houve uma consequência. Não estou falando aqui agora de salvação. Eu estou falando de consequência. Isso, de escolha. Esaú ali escolheu. Escolheu uma consequência. A consequência foi danosa. Judas o Iscariote, também escolheu entregar ao Mashiach. E quando ele entregou, ele não teve mais oportunidade de arrependimento. É essa. O tempo. Então, convenhamos nós, quando deixaremos de profanar aquilo que é sagrado? Quando que ofereceremos o pão sem termos condições de oferecermos o pão? Quando? Porque se profanamos o que é sagrado, o pão está imundo. Vocês concordam comigo? Elohim não recebe. Então, meus irmãos, é isso que a Paraxá nos traz. É chamar a nossa atenção para que seja observado essa situação. Quantas vezes nós temos profanado aquilo que é santo, para podermos saciar-nos com os nossos pratos de lentilhas, né? Enquanto deveríamos estar observando as coisas espirituais, e não estamos. Por isso que está escrito lá em Pedro 2, 6, 9, para a gente finalizar. 1 Pedro 2, 6, 9.
1 Pedro 2, 6, 9. Diz assim. Deixa eu ler mais próximo no original, que a gente consegue entender melhor. Vejam, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. 2, 6, 9. E todo aquele que põe sua confiança nela, com certeza não será humilhado. Portanto, para vocês, os que mantêm a confiança, a fé, esta pedra é preciosa. Mas para aqueles que não confiam, a mesma pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E também pedra que faz as pessoas tropeçarem. E rocha sobre a qual caem. Fecha um parênteses aí rapidinho. Vamos lá em Mateus 21. Nós estamos falando da pedra angular. Mateus 21, 42 a 44. Diz assim: Disse-lhe Yeshua: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Aqui volta a falar sobre a pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Eterno fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Elohim vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. Aí no versículo 44 diz: aquele que cair sobre esta pedra, será despedaçado. Mas aquele a quem a pedra cair sobre ele, será reduzido a pó. Essa pedra é a palavra, irmãos. Essa pedra é a palavra. Roberto, foi aqui que o cristianismo errou profundamente. Profundamente. É bom lembrar isso, e ele se tornou uma seita. Para o mundo hoje, o cristianismo é uma seita. Porque aqui eles disseram que a comunidade de Yeshua substitui Israel, porque vai buscar um povo que vai obedecer. Vai buscar o remanescente. Que Amém, ama pastor. Israel. E que vive em conformidade com a Torá, que é o próprio Yeshua, a Torá. Amém. Para ser inserido na comunidade de Israel. Então, isso aqui é um erro terrível do cristianismo. Uhum. Entendeu? Esse versículo 43. Que o reino de Deus vos será tirado. Será entregue a um povo que produz seus frutos. Por isso que se sente numa superioridade e numa competição sem fim com Israel, ou não há direito disso, e Elohim não aceita nenhuma competição. E aqui ele estava falando justamente para os principais sacerdotes e fariseus. Exatamente. Né? Tanto é que no Por isso versículo que os 45... teólogos entram aqui e dizem a comunidade de Yeshua que substitui Israel. E não foi assim. Não tem nada disso. Tem nada disso. Por favor. Porque Israel é Israel. Aí nós voltamos aqui para 1 Pedro 2, 6, 9. Terminando lá. Eu parei em qual versículo? E também pedra que faz seu pé. Eles tropeçaram na palavra. Desobedecem a ela, como foi planejado. Vocês, porém, são o povo escolhido, os corranins do rei, a nação santa, o povo pertencente a Elohim. Por quê? Aí vem a resposta. Para louvar aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é essa a função, quer de judeus, quer de gentios, quer de cristãos, quem quer que seja. Nós fomos gerados para louvor e glória do Todo-Poderoso. Amém? Que o Eterno nos abençoe.